não conhecemos, eu pelo menos não conheço, nenhuma referência de Baudelaire, então você já está vendo que a coisa está muito maluca. E ele mesmo faz. E surreou. Então a gente sabe que o autor, a autora, Tânia de Souza, ela está com o propósito de fazer um poema desorganizado para exaltar essas novas vanguardas que não estão nem aí, nem vem chegando para a técnica de metrificação ou rima. E ela mesmo dá dica. E surreou. Surreou é de surrealismo. Surreou quer dizer, ficou surreal. É como se ela estivesse escrevendo, percebesse a falta de nexo, aí dissesse, e surreou. Depois faz, virgem da dor de dadaísmo. É muito difícil para o aluno essa questão, porque ela está fazendo na linguagem o que está fazendo no espírito dela. Então, é uma metalinguagem. Quando ela diz surreal, está dizendo o que eu escrevi é surreal. Quando ela diz virgem, dador, ela quer dizer, também parece dadaísmo, anarquismo. Aí vem, espiavam culpa e raízes podres. Espiar é olhar. Espiar com X é libertar, é se livrar de. Espiavam. Então tem uma coisa surreal. Você olhar a culpa e raízes podres, risadas, era uma vez somente. Foi Freud o quê? Que explicou essa loucura toda. E poesia grita, dá, vem de dadaísmo, porque o nome de dadaísmo vem da expressão dadá. Que? Nada. Madeiras azuis garganteando miados. Surrealismo, não é? Gargantear é fazer gestos com a garganta, ações com a garganta. Ele diz, garganteando miados. Quem garganteia miados é gato. Sussurra o gato, então. São apostas de flor e mato, amplexos e martelos, rubis furavam noites. Surrealismo, né? Rubis furavam noites. Olha só, minha querida. Se você prestar atenção, cair uma loucura dessa no vestibular, releia o texto devagar, porque a resposta está nele. Ele não diz lá, surreal e dador, são as duas coisas que ele tem aí. Surrealismo dessas figuras, como martelos, rubis, furavam noites, e dadaísmo, por causa da anarquia, de não ter senso, de não ter lógica. Então, o poema é um exemplo de letra D, dadaísmo com recorrência surrealista. Está vendo como ficou mais fácil? Sim, professor, entendi. Eu fiquei com dificuldade só de ler na hora do texto mesmo. Mas não é fácil, não. Você está certa, tem que questionar. Porque agora que você está ouvindo outro texto, você já vai tomar mais cuidado. É assim que o aprendizado vai se consolidando. All right. Quem quer perguntar mais? Ops. Alguém pediu a 8. Pediram a questão 8. Pediram a questão 8. Aqui mesmo, nessa linha? É, na página 67. Módulo 2, página 67. Questão 8. Rapaz, vamos jogar no bicho, porque eu pensei nessa questão agora. Eu disse, eu vou aproveitar e resolver essa. Aí você pediu. Bora lá. Primeiro, você está vendo aí um quadro. Street light quer dizer luz da rua. Vocês sabem isso mais que eu. É de Giacomo Balla. Giacomo Balla é aquele maluco que na exposição de arte lá na França, ele apareceu com um pinico, um mijador masculino, um urinol masculino, aqueles que ficam colados na parede. Ele trouxe aquelas ruas, você imagina. Eu botei aí nos slides de vocês. E a luz da lua, porque é exatamente nessa época aí, repare, vem do iluminismo, essas grandes invenções, a máquina a vapor, a eletricidade. Quer dizer, na verdade, a eletricidade não foi inventada propriamente no iluminismo, mas foi ressignificada, né? Porque Stephen Gray do PHI descobriram que a energia tinha dois polos, positivo e negativo, e deu essa ênfase à luz, e as luzes passaram a compor as cidades, etc. E tal. Bom, enfim, nós temos aqui um quadro pintado pela técnica do pontilhismo, tá vendo aí? Que dá esta expressão de expansão do foco de luz num poste de rua. E porque vocês não lembram, né? Os postes de rua antigamente era assim. Até era melhor do que é hoje, porque o fio vinha por baixo.
mas naquela época as cidades eram mais simples e o fio subia pelo ferro, por um cano, e tinha uma lâmpada, uma caixinha em cima. Por isso, para vocês entenderem porque poste de luz, vocês não estão vendo fios aéreos aí. Bom, e tem uma lua minguante, e minguante de propósito, coberta e em segundo plano pelo reflexo da luz da lua. Pronto, esse quadro tem uma interpretação lógica. O quadro é futurista, celebra a energia, que põe em restrição, põe em segundo plano a luz natural da lua. Bom, quadro futurista. Ainda assim, marca errada. Você marcou qual errada, minha querida? Um delézinho isso aqui. Diga aí, Professor, amor. porque tá no chat. Olha aí o chat. Ela tá respondendo no chat. Ah, é? Como é o nome? Carol. Aí. Botei o dedo aqui, o chat desapareceu. Esculhambação. Deixa eu ver aqui. Ah, não consigo mais não, cara. Deu um gromogol aqui. Não é que eu Ela botei o falou dedo. letra C, eu acho. Mas eu ia responder. Aqui, tem Maria Eduarda, botou letra C. É você? É você? Tenho raiva desse delay. E aí, Flor, Maria Eduarda, é você? Não, professor. É Carolina Lemos de Ah, Carvalho. então, Carolina, desculpa, é porque apareceu novamente aqui o nome Maria Eduarda, letra C. Alguém que está acompanhando, outra colega aí. Aqui, ó, Carolina, você está sorrindo. Então, bora lá, Carolina. A letra não é C, não. Diga, querido. Peraí que Marlon está aqui me dando uma orientação. Ah, tá gravando. Tá legal. Olha aqui, minha querida, minhas queridas. Ah, não é a C. Vamos ver por que não é a C, vindo desde a A, para você ter uma visão geral da questão. Essa questão, não sei se foi da USP ou da Unicamp. Vamos lá. Nessa tela, a lâmpada do poste, infinitamente maior e de brilho mais intenso, pode ser vista como exaltação à modernidade expressa por meio da eletricidade. Certo, né? Ninguém tem dúvida disso. A proposta do futurismo era esse, acabar com o negócio de emoção, acabar com o negócio de lua dos namorados, era a época da tecnologia. Então tá certo. A letra B. Vê-se aí um apelo futurista aos ícones do progresso, como máquina, velocidade e, no caso, energia. Certo, porque o futurismo pregava a absorção da tecnologia em todos os níveis, tanto que, apesar de ter sido feito antes, grande símbolo do futurismo aqui no Brasil vai ser Tempos Modernos, de Charles Chaplin. Eles escolheram aquela figura, eu botei também nos slides de vocês, aquela figura que tem o Charles Chaplin subindo no dente de uma catraca, com estopinha no bolso, macacão, como um funcionário da nova tecnologia que movia o mundo às máquinas. Então tá certo também. Letra D. O futurismo foi o primeiro manifesto de caráter literário agressivo por ferir tão contundentemente vários princípios, com palavras como temeridade, sonho febril, salto perigoso, abaixo a sintaxe. Sim, aí se vocês olharem naquelas ilustrações que eu fiz nas aulas, acho que foi a segunda aula de vanguardas europeias, procure lá o futurismo, você vai ver que todas essas palavras estão lá. Exaltação do salto perigoso, do salto ginasta, abaixo a sintaxe, ele propunha falar errado, do jeito que as palavras saíam do inconsciente. Então, está certa. Os outros movimentos não tiveram expressões como essa. Além do que, ele pregou o culto ao militarismo, um culto ao fascismo, por causa do autor Tomás Marinetti, que era fascista. Então, realmente está certa a questão, o primeiro movimento agressivo, em termos de palavra e proposta. A que está errada é a letra E. Por quê? Porque diz assim, ó, eles botaram um pedacinho do manifesto futurista. Porque havemos de olhar para trás, se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível. O tempo e o espaço morreram ontem, já estamos vivendo no absoluto,
pois já criamos a eterna velocidade onipotente. Então, olha só, o que ele está dizendo é que para que a gente olhar para trás se a gente já está 1 milhão de anos na frente com a máquina, com a energia, com a velocidade? Velocidade onipotente não tem nada a ver com a lei, com o projeto de Einstein da relatividade, que até hoje não se entendeu, não é todo mundo que entende metade dele, ainda tem coisas se processando, e aqui ele quis dizer apenas que o mundo saiu da carroça para a locomotiva. Presta atenção. Saiu da energia braçal para a energia elétrica. É isso, ele está configurando aqui a tecnologia no mundo moderno. Aí vem a explicação errada. Com esse pressuposto, os futuristas, que já tinham um envolvimento com o fascismo, isso aqui é verdade, enveredaram também por uma intervenção na física, emitindo conceitos sobre a teoria da relatividade, velocidade, espaço-tempo, nem pensar. Nada tem a ver com isso, até porque não se entendia direito, como até hoje, naquela época, qual é a relação da velocidade espaço-tempo. Vocês sabem aí um pouquinho para fazer meia dúzia de questões físicas. Isaac Newton descobriu a lei da gravidade, nem ele mesmo sabia direito o que era aquilo, para que servia aquilo, e até hoje muita coisa da física se baseia na lei da gravidade, que em princípio explica por que os astros não se chocam. Mas é muito mais do que isso, a lei da gravidade, os buracos negros estão relacionados à lei da gravidade e outras tantas coisas. A lei da gravidade é a que diz que todo corpo se movimenta no espaço e atrai numa força inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles, ao seu peso e massa. Isso não tem nada a ver, a física não tem nada a ver com o que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo aqui é coisa muito mais simples. Saímos da carroça para a locomotiva. Saímos da luz à vela para a luz elétrica. É isso que ele está dizendo. Então, para que a gente está se preocupando com o passado, já que nós superamos esse passado? Essa é a filosofia do futurismo, que tem errada a letra E, porque diz que isso tem a ver com a teoria da relatividade. Beleza? Quando a gente discute a questão, a gente vê a complexidade dela, né? Por isso você tem que estudar, cara. Por isso você tem que estudar. Eu vou dizer, viu? Aqui vocês estão tendo aula realmente. Porque eu talvez seja o professor que ensine menos turmas atualmente, menos colégios, eu tenho 3 colégios. E tem lugar aí que a aula, por causa da instrumentalidade, a gente não tem live, não pode topar com o aluno aqui. Aqui, se o aluno pedir, a gente faz. E, além do que, tem o grande amor que os professores têm por vocês. Ok? Mais alguma questão? Professor, Diga, você pode amor. tirar dúvida do módulo 1? Claro, diga aí, eu estou com ele aqui. É página 18, questão 1. 1, 2, eu estou folheando e já cheguei. Página 18, questão 1. Bicho. Você lê o texto, eu não sei se os outros vão entender. Quem está com o módulo aí é do Lima Barreto, mas eu posso ajudar os que estão sem o módulo, dizendo mais ou menos o que é. Mas você vê o que são escritores gênio, né? Gênio é o cara que antecipa pelo menos 100 anos. Eu já ensinei isso a vocês. Faz favor de não esquecer. Para não ficar aí chamando todo mundo de gênio. Quando eu vejo a aluna dando gritinho, dizendo que Léo Santana é gênio, eu tenho vontade de mandar a carta para o pai pedindo para cancelar a matrícula. Vou dizer o que é gênio. Isso aqui foi escrito em 1929. Ele fez uma excepcional análise da realidade política e econômica do país. Ele conta a história de um país. Ele criou um país hipotético. Esse livro aqui é de um país que ele criou chamado Brusundanga, esse texto. É um texto cheio de contos da realidade brasileira, e ele botou o nome do país, em vez de Brasil, Brusundanga. Ele disse que lá, tá Brusundanga, o caixa do governo quebrou. Aí o que é que ele fez, o presidente?
Ele mandou chamar um cara estrangeiro para resolver o problema. Só que país ele mandou buscar? Adivinha? Na Venezuela. Um país lascado desde aquela época até hoje. Não pode oferecer universidades vagabundas de quinta categoria. Nós temos aqui algumas universidades que podem ser ouvidas no mundo. A USP, a Unicamp, particular nós temos a Casper Libero, tem algumas mais aí. Que o cara pode sair daqui e fazer algum sucesso por aí, e sai, muitos. Olha, meu filho, o cara, ao invés de chamar alguém da Universidade Brasileira, ou de Harvard, ou de Yale, ou da Sorbonne, o presidente vagabundo que nós tínhamos, que coincidência, hein? Mandou chamar um X carpatoso da Venezuela. O que ele fez? Um charlatão. Ele veio para o Brasil, chegou aqui, não entendia porqueira nenhuma. Ele taxou, ele fez a coisa que os incompetentes sabem fazer. Ele taxou todos os serviços, e é claro, os de necessidade primária, os alimentos de necessidade primária. Na Câmara, um vereador falou assim: mas, presidente, o senhor taxou aí a farinha, o feijão, o povo vai morrer de fome. Ele cinicamente respondeu: melhor, quanto mais gente morrer, diminui a demanda, que cai o preço. Bolsonaro não está fazendo isso hoje? Né? Bolsonaro está fazendo isso hoje. A gripezinha, o que é que tem? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Vai ter que morrer. Essa coisa existe desde aquela época. O Lula também fez isso, roubou o dinheiro do BNDES para sustentar Venezuela e mais tantas outras coisas. Todos eles, nenhum presta. Só que o que esse texto está dizendo é que isso já vem desde aquela época. Resultado, ele taxou, arrombou com o país, mas encheu os cofres do governo. E aí o presidente, olha que coisa interessante, hein? O presidente falou assim: tu és um maravilhoso, tu és um Colbert, tu és um Bevenanco, grande financista russo, e o Colbert, aquele francês que tirou a França da merda, fez o Palácio de Versalhes, e o rei mandou matar depois, porque ficou com inveja do prestígio dele. Quer dizer, caras fabulosos. O nosso presidente comparou este vagabundo que arrombou com o país com esses caras. E aí disse esta coisa maravilhosa: olha, lá na minha terra, a terra dele, Guaporé. Guaporé não existe mais, no território do Acre, foi incorporado ao Acre. Lá, portanto, o fim do mundo, lá por onde o mundo faz cocô. Lá no Guaporé, na minha terra, tem um cara igual a você. Mas lá ele não faz sucesso, porque o povo não aceita. Rapaz, a pergunta do vestibular não foi essa que está aqui. É essa que eu estou te falando. O cara perguntou o que era que isso significava. Ora, se esse cara é uma porqueira, é péssimo, e ele disse: você é maravilhoso, na minha terra tem um cara que faz o que você faz, mas lá ninguém aceita, por isso o município não progride. A frase que estava certa traduzindo isso era: país ladrão e corrupto, quem não concorda com ele não cresce. Então, por que lá no Guaporé, e olha que espetacular, Guaporé é um lugar atrasadíssimo, tinha gente com a cabeça no lugar e não aceitava esse tipo de trabalho. Ele disse: por isso o município não cresce. Diga, amor. Desculpa, é o texto 7, a afilhada. Desculpa. Você me fez dar esse show todo, garoto. Não tem problema, então só vou dar a resposta desse aqui. A letra E, que diz: o texto foge às características gerais do autor, não apresenta as marcas do pré-modernismo. Apresenta, né? A crítica contundente, a linguagem e tudo mais. Tá legal. Vamos ao texto 7. Eu vou ter que dar uma lidinha rápida, que eu estou vendo aqui que ela não foi respondida. O romance Triste de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, publicado em 1911. No fragmento destacado, a reação da personagem ao desdobramento de suas iniciativas patrióticas evidenciam que, vamos lá,
A dedicação de Policarpo Quaresma ao conhecimento da natureza brasileira levou a estudar inutilidades, mas possibilitou uma visão mais ampla do país. Bom, eu ainda não li o texto, mas sei que não é essa, por conhecer a obra. Né? Porque ele é que diz no final assim, vou morrer aqui, aliás, é esse texto. Ele diz, eu estudei inutilidade, disse que os rios eram maiores, isso e aquilo, e agora o que é que eu tenho? Nada, vou morrer e tal. Então, não possibilitou uma visão mais ampla. Ele não compreendeu o erro que ele estava cometendo, elogiando a terra, mas não tratando dos assuntos. A realidade já era outra e ele não percebia. Por isso, ele vai ser morto no fim do livro pelo próprio presidente da República. A curiosidade em relação aos heróis da pátria levou ao ideal de prosperidade e democracia que o personagem encontra no contexto republicano. Pelo contrário, quem era o governo dessa época, alguém sabe aí? Questão difícil, hein? Alguém sabe quem era o governo da época do livro? Era o Floriano Peixoto? Exato! Um déspota, o cara que gerou uma revolução da Armada, chamada Revolução Armada. O povo incontente, a Marinha brigou contra o Exército, e o livro aborda isso. Letra C, a construção de uma pátria, evidencia a construção de uma pátria a partir de elementos míticos, como cordialidade do povo, riqueza do solo e pureza linguística, conduz à frustração ideológica. Olha, essa questão pode estar certa. Vou dar uma dica a vocês. Quando acontecer isso, leia o texto todo, marque logo, vamos ver? Identificou também a propensão do brasileiro ao risco do escárnio. Não quer dizer que o papel dele tenha nos ensinado que qualquer um que elogia o Brasil pode ser escarnecido, quer dizer, pode ser gozado e humilhado. Não. A certeza da fertilidade da terra e da produção agrícola incondicional faz parte de um projeto ideológico salvacionista, nada disso. Então, é a C mesmo. O que a C diz? Vamos examinar agora. A construção de uma pátria a partir de elementos míticos. Por que foi elementos míticos? Porque ele fala aí, olha para aqui, desde os 18 anos, que o tal patrimônio, a pátria, lhe absorvia e por ele fizeram a tolice de estudar inutilidades, que ele importava os rios, eram grandes, que fossem. E quem contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis da pátria? Ele sabia o nome de todos e tentava dizer ao povo. Não. Lembrou-se das suas causas, do tupi, do folclore, das grandes tentativas agrícolas, até mítico mesmo. Ele falava que o rio Amazonas era o maior do mundo, que o céu tinha mais estrelas, que os heróis da nossa pátria tinham que ser cultuados. Então ele diz aqui, a curiosidade em relação aos heróis da pátria. Não é esse não. A construção de uma pátria a partir de elementos míticos, o rio, o sol, a forma agrária, não sei o quê, com a cordialidade do povo. Ele dizia que era o povo mais manso, mais maravilhoso do Brasil, mas o povo era preguiçoso e não gostava de participar de movimentos políticos. A riqueza do solo, que ele dizia que não tinha outro país no mundo com um solo mais rico que o nosso, e a pureza linguística, que era o tupi-guarani na cabeça dele, que ele gostaria de implantar e não conseguiu, porque o Congresso não deixou, conduz à frustração ideológica. É essa frustração que ele está dizendo aqui. Olha a frustração aqui, A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a pátria física, nem a moral, nem a pátria moral, nem a pátria intelectual, nem a política que julgava existir havia. A pátria que existia, de fato, era do homem de Itamaraty. O Itamaraty é o quê? É a casa da diplomacia brasileira. O que ele quis dizer é a pátria que existia era a pátria do jogo político. Agora me diga, isso não é atual até hoje, cara? É isso que é ser gênio. É antecipar 100 anos do que o cara escreveu naquela época. Até hoje é verdade. Questão certa, letra C. Mais dúvidas, meus amigos? Professor, eu tenho uma dúvida na página 14, do mesmo módulo. Na 2 e na 3. Vamos voltar para lá. 14, Mar. Obrigada, viu, prof? Nada, meu amor. Diga aí qual é a questão da página 14. A 2 e a 3. Vamos lá, já respondi bem para uns 20 alunos essa questão. Parece que ela realmente criou problema. A cidade alternativa, cuja ideia não se encontra no texto. Deixa eu olhar para cá para ver qual é o texto. É o texto de Canaã. Bora lá. Para Lentz, as fortes qualidades humanas da pátria têm a ver com o exercício de um poder respaldado na força.
para Lentz você lembra que eu coloquei nessa obra um confronto entre Lentz e Milcal. Lentz é a força do mal, Milcal é a força do amor. 2. Lentz e Milcal são responsáveis por definições antagônicas de pátria. Sim, antagônica quer dizer contrária. O Milcal achava que a pátria era o mundo e que não havia fronteira, não deveria haver fronteiras geográficas. E o Lentz achava que não, que deveria haver fronteiras geográficas e que não se devia permitir um país de gente inferior, como o Brasil, se misturar com os outros. Então, também está certo. A alternativa com o GDE não se encontra, é errada, por isso que as duas já estão certas. Na concepção de Milcal, a pátria condiciona o homem a pequenez. Sim, porque Milcal diz assim, ó, essa questão pode enganar o aluno, mas é isso mesmo. Milcal diz assim, essa ideia de pátria geográfica, condiciona o homem a pequenez. Por que pequenez? Porque ele vira egoísta e arrogante, só a pátria dele que ela é boa, e se ele não concorda com o patriota de outra pátria, ele cria guerra. Portanto, está certo para Milcal, o cara da força do bem, que propunha a eliminação das fronteiras, o homem que pensa em pátria com fronteira é pequeno. Número 4. Milcal considerou que, em última instância, a arrogância de Lentz era resultado da má orientação que formou seu espírito patriota. Bom, essa aqui está certa. Por quê? Porque, normalmente, no determinismo, o meio condiciona o homem. Mas aqui, ele está defendendo o Lentz, que viviam brigando e ele tentava conciliar. Ele dizia que foi má orientação. Mas, na verdade, se você for olhar aí no texto, você vai dizer que não, que era uma coisa inata, né? Que nasceu com ele no ambiente. O texto deixa claro aqui, pelo parágrafo, que subjugar o outro pela superioridade da inteligência ou pela consciência da perfeição decorre de um sentimento adquirido no contexto. Pronto, aqui. A tese científica é essa. Mas por que ela está errada? Porque o Milcal diz diferente, porque é amigo do Lentz e quer defender o Lentz como a dizer, logo, logo eu mudo essa ideia dele, ele é assim. Por quê? O aluno erra essa questão porque a número 5 é uma tese verdadeira. O homem condiciona, o ambiente condiciona o homem. Mas no livro é diferente. A gente sabe, ele foi condicionado, foi pelo ambiente mesmo. Mas o Milcal diz, olha aqui, ele diz, e a gente tem que responder o que está no texto. Por isso aqui está errado, é a 5, porque é uma tese do determinismo, mas que no livro que é determinista, o autor, para compensar os arroubos, o autor não, a personagem Milcal, para compensar os arroubos do Lentz, aí diz aqui, considerou que, em última instância, a arrogância de Lentz era resultado da má orientação que formou seu espírito patriota. Ele já nasceu assim, o ventre da mãe dele já era assim, do avô já era assim, mas aqui está errado, essa é uma questão muito delicada, porque tem que se prestar muito atenção ao texto. Se você vier aqui, depois você vê, já está acabando nosso horário, você vai encontrar isso que eu estou te falando aqui. Ele vai dizer isso que está na número 4, que ele era resultado da má orientação. Então, aí você vai entender por que essa de baixo, que é uma tese do determinismo, ele não está dizendo que está errado, está dizendo que não se encontra no texto, porque a que se encontra no texto é uma distorção de Milcal para defender Lentz. Número 5 é essa. Entendeu, meu querido? Vamos a 3. Professor? Diga, mestre. No 02, o gabarito está 02. Está errado lá? Não, olha. Lentz e Milcal são responsáveis por definições antagônicas. Até você mesmo pode responder isso, mesmo que eu não lhe explicasse. O que é antagônica? Contrárias, ok? Não é contrário? Sabe disso? Se não sabe, passa a saber agora. Antagônico é contrário. Tá certo? Diga aí. Tá certo. Então, o livro todo, não há como errar essa questão. Isso aí é digitação. Não há como errar. Porque eu falei para vocês desde o início, são 2 companheiros que compram uma terra e vão ter esse problema, porque um é radical, o outro não. Um é lei do amor, o outro é extremamente bairrista, que é o
o Lentes. Então, para Milkau, e tem um texto que eu botei aí, mandei vocês lerem, em que os dois estão debatendo, e isso vai ficar bem claro, porque o Lentes vai dizer que o brasileiro é preto, ele usa a palavra preto, vai dizer que é preguiçoso, vai dizer que não gosta de trabalhar, e que jamais chegaria à inteligência da raça dele. O Milkau responde na hora, não, Lentes. Você está enganado? A civilização já esteve no Sena, no Nilo, no Radisson, são metonímias de países, né? Que é o Nilo, a França, a Inglaterra. Disse, e ela caminha, a qualquer tempo estará por aqui. É na fusão das raças que encontraremos a luz. Então, está aqui, resposta certa na 2. Lentes e Milkau são responsáveis por definições antagônicas de pares. Entendeu bem agora? É para entender e acreditar. Entendi sim, professor. Legal, Obrigado. meu amigo. Mais alguém? Oi, prof. Ainda dá tempo? Dá, né? Dá um tempinho mais para a sua pergunta. Infelizmente, eu poderia ficar 1 hora a mais, mas eu tenho outra live no outro colégio daqui a 40 minutos. Aí eu tenho que sair daqui de carro, porque eu estou no Anchieta. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Vamos, querido. É na página 35, questão 6. Não precisa De nem que fazer livro? ela toda. Livro É só- 1 mesmo? Hein? É, no módulo 1. Nem precisa fazer 35? toda. Isso. Ok, vamos lá. Questão rápido. 6. 31, 33, cheguei na 35, questão 6. Isso. É mais especificamente na C e na D. Ok, psicologia de um vencido. A gente já tratou tanto desse poema, vamos logo para lá. A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição, claro, designada como pré-modernista, claro. Com relação à poética e à abordagem temática presentes no soneto, identificam-se marcas dessa literatura. É meio difícilzinha, mas se você pensar meio segundo, você acerta. Você disse principalmente em que letras? A C e a D. A D Então, eu sei que é a certa. A D aqui está certa. Isso. Então, vamos perguntar por que a D está certa primeiro, facilita entender a outra. Ele diz assim, a manutenção de elementos formais vinculados à externa do parnasiano. Se não tivesse isso, não seria de transição. Transição é porque você está num estágio e vai passar para outro. Então, como ele escreve o soneto clássico de caráter parnasiano, e isso não é modelo do pré-modernismo, que condenava o parnasianismo. Então, é claro que ele é um autor de transição, a começar é da estética anterior ao novo momento em que ele vive. Depois, e do simbolismo, dimensionado pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial nihilista. Claro, o que é simbolismo nele? O soneto, simbolismo também usa, mas o simbolismo usa decadentismo, está chamando de nihilismo, a negação de tudo. Então, peraí, esse poema aqui é de transição. De transição por quê? Porque ele está no pré-modernismo escrevendo como parnasiano e simbolista. E isso não tinha no soneto clássico. O soneto clássico não tem discussão social, amor piegas, sofrimento e dor, não tem. Ele botou dentro do soneto clássico, então virou um soneto clássico simbolista, fazendo uma tremenda de uma crítica existencialista, que é o decadentismo. Ah, não existe Deus, não existe nada, eu sou verme, vou voltar a ser verme. Ele diz, eu, filho do carbono do amoníaco, que é ciência, monstro de escuridão e rutilância, que é ciência, você é treva e luz, é um óvulo que fecunda e vira gente, por isso treva e luz, sopro desde a epigênese da infância, desde o início, desde o zigoto, a influência má do signo zodíaco, e depois termina dizendo, esse verme vai me comer, esse que anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade orgânica da terra. É niilismo, negação de tudo, decadentismo. Então, é por isso que ele é de transição, porque ele está trazendo coisas do passado para uma realidade crítica que começa agora, no presente. Vamos ver porque a C é errada. A seleção lexical emprestada do cientificismo, como se lê em carbono e amoníaco,
epigênese da infância, finalidade inorgânica que restitui a visão naturalista do homem. Não, até aqui está certo, porque o uso dessas palavras científicas sozinhas não quer dizer que ele seja de transição, mas já é uma coisa de um novo momento, que é a partir daí que essas teorias começam a chegar. 1854 na Europa chega Darwin, Spencer, Nietzsche, aquela tropa que tem esse pensamento. Então, pode-se dizer que ele é pré-modernista, só pela palavra ficaria uma resposta meio dentro. Mas ao dizer que ele restitui a visão naturalista do homem, não, ele é também naturalista. Ele é também. Mas a transição tem que ser assim. O passado e o futuro juntos. Então, a mais certa é a de baixo, porque ele traz o simbolismo e o parnasianismo com a crítica do desconcerto universal, que é a derrubada da tese religiosa criacionista em benefício de uma tese cientificista. Como ele está aí fazendo as duas coisas, trazendo o modelo antigo e colocando uma característica nova, então vai ser mesmo a letra D. A letra C está incompleta, porque no final, ao invés de dizer que restituindo aí um caráter crítico, universal e blá, 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 ele diz restituindo o caráter naturalista, que é antes, e fica só no antes. Na verdade, ele tem o movimento pré-modernista, tem em Augusto dos Anjos recorrências deterministas. E tem algumas claras, como no poema dele, Versos Íntimos, ele diz: o homem que nessa terra miserável vive entre feras, sente inevitável necessidade também de ser fera. Isso é determinismo, mas o que faz dele de transição é trazer esse determinismo para o senso crítico da realidade. Então, é a letra D mesmo. Então, a C está certa, mas não atende ao enunciado, né? Exato! É isso aí. E os professores costumam lembrar isso a vocês. Faça uma leitura do enunciado. É o enunciado que determina sua linha de pensamento. Porque você vai pensar para responder ao enunciado e não para ver o que encontra no texto. Entendi, Certo? Por exemplo, se o enunciado não fosse esse, se o enunciado fosse assim: marque características de Augusto dos Anjos. Porra, a letra D estava certa, a letra C estava certa. O que mais aqui? Deixa eu ver. Presença de rimas, vocabulário requintado, ceticismo que ele tem, ele não crê na vida, antecipam conceitos vigentes, estéticos do modernismo. Aqui só há uma ampliação, né? Porque o modernismo é grande demais para ele dizer que o soneto antecipa. É uma mera concorrência desmoralizar o soneto com a temática diferente. Então, assim, é o enunciado que diz. Você pensou correto. Tá bom? Tá bom. Gente, eu digo uma coisa, para não deixar passar a oportunidade, quem assistiu a aula de hoje tem alguma pergunta sobre a aula de hoje? Ninguém assistiu minha aula de hoje, não, rapaz? O colega aí já me explicou que ela foi postada um pouco antes e você estava em matemática. Professor, eu tenho uma dúvida. Bata logo agora, antes que eu vá me embora. Eu tô na dúvida sobre... Porque, assim, Monteiro Lobato, ele também exaltava bastante alguns aspectos daqui, do Brasil. E eu não entendo por que ele contrasta tanto com o movimento modernista. Uma coisa meramente ideológica. O Lobato, ele era brasileiro demais, ele era uma espécie de Policarpo Quaresma. Como ele tinha poder demais, inquestionavelmente, Lobato foi o homem mais poderoso de sua época. Tanto pelo dinheiro, quanto pela inteligência fulgurante. Empreendedor, foi ele que fez a primeira empresa de petróleo no Brasil, e não Getúlio. O petróleo é nosso, foi tudo campanha dele. Inventou empresa, criou empresa aqui, empresa nos Estados Unidos de exportação de aço, dirigiu o contrato de petróleo, ele era grande demais. Só que quando o pessoal surgiu com as vanguardas, ele entendeu que aquilo era propaganda europeia, porque o nome era Vanguardas Europeias. Então, o Lobato, o homem mais inteligente do Brasil, por causa da paixão dele, não entendeu o espírito dos meninos. E aí, por mera vaidade e exercício de poder, depois da apresentação da Anita Malfatti,
Ele fez aquele artigo bombástico, violento, escolheu um bando, chamando a menina de louca. É claro que esse choque foi o grande enunciador da Semana de Arte Moderna, porque o pessoal resolveu responder ao Lobato. E a resposta foi a Semana de Arte. Então, assim, o Lobato ajudou, inclusive, muitos deles a escreverem. Ele era dono de uma editora, a editora Monteiro Lobato, que passou a ser depois a editora José Olímpio. Ele ajudou o pessoal a escrever. O pessoal exaltou o Lobato. Na Semana de Arte, o Oswald disse assim, o Lobato nos combatia, mas ele não sabia que ele era o melhor de nós. Ele era vanguardista, mas não sabia. Foi o nome, futurismo, cubismo, impressionismo, que impressionou o Lobato. Então, foi um equívoco, foi uma arrogância. É uma lição para nós. A arrogância dele mudou a história. Felizmente, para cima, porque o pessoal respondeu e a arte moderna foi implantada e o próprio Lobato foi exaltado depois da morte dele. Ele é considerado o maior dos vanguardistas da era europeia. Ele é de uma inteligência fulgurante, já dei aula sobre eles, volta lá e vê o vídeo. A resposta é essa. Foi mero preconceito ideológico nacionalista por parte do Lobato. Tá bom? Tá bom, entendi. Obrigada. Queridos, olha, mandem perguntas, peçam o que quiserem. Eu estou às ordens com muita alegria. Eu vou ter que sair agora por conta de ir para outro colégio. Entendeu? Porque cada colégio usa uma vanguarda. Na verdade, usa um aplicativo. Daqui é o Google Class, no Único eu uso o Zoom, no Vida eu uso o Teams, e aí vai. Então, assim, eu hoje poderia ter dado essa aula em casa, mas teve um problema aqui no aplicativo, no computador, toda hora ficava caindo, para evitar eu não atender, eu vim para cá. Mas no outro colégio eu tenho que ir, no Vida eu tenho que ir, porque o instrumento é outro e não tem tanta versatilidade quanto o daqui. O daqui é o melhor que a gente trabalha. Mas hoje eu tive que vir para cá. Muitíssimo obrigado, um bom dia, saúde, se cuidem muito. Falou? Vou desligar, hein? Valeu, professor. Valeu, Herbert. Obrigado. Tchau. Tchau, professor.